Olá! A gente costuma pensar que um erro no trânsito, no pior dos casos, vai dar o quê? Uma multa, uns pontos na carteira e só. Mas a verdade é que existe uma linha bem clara que, uma vez cruzada, transforma uma simples infração em um crime de verdade. E nessa nossa análise, vamos mergulhar na lei para entender exatamente onde fica essa linha e o que acontece depois. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, a gente vai diferenciar crime de infração. Depois, vamos ver as consequências legais, entender como se perde a CNH, o que pode piorar a pena e, por fim, o que fazer depois que um acidente acontece. Então vamos lá, começando pelo básico, pelo mais fundamental de tudo. Qual é a real diferença entre uma infração comum e um crime de trânsito? Parece sutil, mas na prática essa distinção muda absolutamente tudo. Olha, a diferença é gigantesca. Uma infração é uma questão administrativa. É chato? É. Paga-se a multa, perdem-se os pontos e a vida segue. Agora, um crime de trânsito, aí o buraco é muito mais embaixo. Estamos falando de manchar os antecedentes criminais, de responder a um processo judicial sério e de ter a CNH suspensa por até 5 anos. Isso sem falar na possibilidade real de prisão. As consequências aqui podem durar uma vida inteira. Ok, então, a partir do momento em que uma situação vira crime, como é que o processo legal começa? O caminho, como dá para imaginar, é bem mais sério do que receber uma notificação de multa pelo correio. O ponto de partida para muitos desses casos, quando tem vítima, é a chamada lesão corporal culposa. Ou seja, quando alguém machuca outra pessoa sem ter a intenção. Em geral, isso iria para um juizado especial, que é um processo mais simples. Só que a lei tem um grande mais, com exceções bem importantes que tornam um tratamento muito mais rigoroso. E é exatamente aqui que a coisa fica séria. Segundo o artigo 291 do Código de Trânsito, se a lesão corporal for causada por um motorista bêbado ou drogado, participando de um racha ou voando a mais de 50 quilômetros por hora acima do limite, a regra é clara, não tem conversa. É obrigatória a abertura de um inquérito policial completo para investigar o crime a fundo. De todas as punições, talvez a que mais impacta o dia a dia de alguém condenado por um crime de trânsito é perder a carteira de motorista. Vamos entender como isso funciona em detalhes. O período é esse aí, de 2 meses a 5 anos sem poder dirigir. É o que diz o artigo 293. Pensa só no impacto de ficar 5 anos sem poder encostar no volante. É o tipo de penalidade que vira a vida de uma pessoa de cabeça para baixo. E não é algo que fica para depois, não. Assim que a condenação se torna final, sem chance de recurso, o processo é imediato. O réu recebe a intimação e tem só 48 horas para entregar a CNH na mão do juiz. A consequência é para já. Mas e se o processo ainda estiver rolando e o motorista continuar dirigindo por aí representando um perigo? A lei também pensou nisso. O juiz não precisa esperar o martelo ser batido no final do julgamento para tomar uma atitude. A chave está na medida cautelar, lá no artigo 294. Se o juiz avaliar que é necessário para a segurança de todo mundo, para garantir a ordem pública, ele pode suspender a CNH em qualquer etapa do processo, desde o começo da investigação, se for o caso. Fora tudo isso, existem certas atitudes e condições que a lei vê com olhos ainda piores. E quando elas acontecem, funcionam como agravantes, ou seja, elas aumentam a pena final do crime que foi cometido. O artigo 298 lista exatamente essas situações. Por exemplo, cometer um crime de trânsito em cima da faixa de pedestres, ou sendo um motorista profissional que tem a obrigação de ter um cuidado redobrado. Cada um desses pontos mostra um nível maior de responsabilidade e, por isso, a punição também é maior. Agora vamos mudar o foco para o que acontece logo depois de um acidente. A lei não quer só punir. Ela também se preocupa em reparar o dano causado e, principalmente, em incentivar a atitude correta por parte de quem causou o acidente. É aí que entra a multa reparatória do artigo 297. E atenção, essa não é uma multa que vai para o governo. É um valor que o juiz calcula, baseado nos prejuízos e que vai direto para o bolso da vítima, para cobrir os danos materiais comprovados. O foco total aqui é reparar o dano. Agora, muita atenção neste ponto que talvez seja um dos mais importantes para qualquer motorista, o artigo 301. Ele diz com todas as letras que se o condutor prestar socorro imediato e completo à vítima, ele não será preso em flagrante, nem terá que pagar fiança ali na hora. É um incentivo claríssimo da lei para a atitude mais humana e correta possível. Então, a mensagem principal é essa. A lei valoriza e, de certa forma, protege quem ajuda. Prestar socorro não é só uma obrigação moral.
É também uma atitude inteligente que traz uma consequência legal boa e imediata. Evita a prisão em flagrante. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Agora que ficou claro que as consequências de um erro no trânsito podem ir muito, mas muito além de uma simples multa, será que ter essa consciência tem o poder de mudar nosso comportamento ao volante? É uma pergunta para se fazer na próxima vez que a gente girar a chave do carro.